muitos assuntos nós abordamos, mas Deus acabou falando comigo algumas coisas, e eu estava meditando a semana inteira, orando a Deus, aquilo que Deus queria que eu compartilhasse, e eu resolvi querer compartilhar de vocês hoje sobre um assunto muito interessante. Elas perguntaram, mas qual que é o título aí que nós devemos colocar na pregação? Eu falei, o caminho. O caminho. Porque o texto famoso, que eu acho que, eu não sei se tem algum texto, talvez só João 3,16 que é mais conhecido do que João 14,6. Porque João 14,6 eu sou o caminho, a verdade e a vida, acho que talvez seja até mais. Que Deus amou muito de tal maneira, porque tem que ver aí o que está ocupando em primeiro lugar, né? Porque é claro que Jesus ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em João capítulo 14, no versículo 6. Ele acaba de dizer isso quando os discípulos dizem, Jesus fala, olha, eu estou indo preparar o caminho para vocês. Aí Tomé levanta a mão e fala, não entendemos nada, Senhor. Não sabemos que caminho que é. Aponta o caminho que eu não quero saber qual que é. E aí Jesus diz, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Então, o caminho é uma pessoa. Andar com o Cristo. Andar nele. E estar nele. E o interessante é que tem muitas vezes que Jesus ele vai, aqui nos evangelhos, eu não sei se você sabe, mas Jesus ele nasce e vive debaixo da velha aliança. Tanto que o apóstolo Paulo, aqui em Gálatas capítulo 4, no versículo 4, ele diz assim, mas vindo a plenitude dos tempos, então Deus sabia qual que era a plenitude dos tempos, que Deus é presciente. Deus não ia enviar Jesus no período dos dinossauros. E nem ia enviar Jesus hoje para você ficar tirando selfie com ele. Então ele enviou na plenitude dos tempos. É o que o texto nos diz. Deus sabia qual que era a plenitude dos tempos. Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob ou debaixo da lei. Jesus não estava acima da lei, como homem. Ele ressuscita, e depois que ele ressuscita, ele está acima. Mas enquanto ele viveu debaixo da lei. Ele viveu debaixo da velha aliança. A nova aliança, o novo conserto no seu sangue, é estabelecido aonde? Na ceia, na cruz. Quando ele derrama o sangue dele. Então, este é o meu sangue. O sangue não estava derramado. Mas ele já estava profetizando algo que havia de acontecer. Então, meus queridos, Jesus ele vive durante a velha aliança, quer dizer, os evangelhos são a velha aliança. Jesus viveu, Jesus responde a questões da lei. Os fariseus tentavam Jesus. Às vezes Jesus evitava de responder. Aí Jesus, de onde vem a sua autoridade? Ele falou, te respondo se me responder. O batismo de João Batista, do céu ou da terra? Aí temiam que se dissesse que era da terra, o povo ia querer brigar com eles porque tinham João Batista por profeta. Se dissesse que era do céu, que não aceitaram um bando de hipócrita. Não sabia, eu também não sei. Não vou responder. Então Jesus às vezes nem sempre tinha que dar a resposta. Às vezes, ele estava falando com os discípulos dele, uma orientação do reino. Às vezes, Jesus estava falando com quem? Com os fariseus, respondendo uma questão da lei. Então, muitas das respostas de Jesus e muitas das afirmações de Jesus, elas devem ser entendidas. Por exemplo, em Mateus capítulo 15, para vocês entenderem esse assunto, em Mateus capítulo 15, Jesus chega para os seus discípulos, naquele período da mulher cananeia que vem ter com Jesus, e Jesus diz assim, no verso 24, respondeu-lhes ele, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em Mateus capítulo 10, Jesus está dando orientação para os seus discípulos. Lucas capítulo 10, desculpa. Aqui ele está dando, aqui é para os 12, Lucas capítulo 10 é para os 70. Então vamos para Lucas 10. Em Lucas capítulo 10, Jesus está dando orientação para quem? Para os 70 discípulos. Ele dá uma série de autoridades, de poder. Ele pega e fala isso que vos dou poder
e autoridade para que vocês pisem cabeça de serpentes e escorpiões. Então, ele vai falando uma série de coisas. Mas parte da orientação de Jesus para os seus discípulos é que eles não fossem nem aos samaritanos e nem aos gentios. Voltando para Mateus 10, quando Jesus fala com os 12, no verso 5 ele diz: a estes 12 Jesus ordenou dizendo: não ireis aos gentios, nem entrarei na cidade dos samaritanos. Por quê? Porque a missão do Cristo, do Messias segundo a carne, era primeiro o povo de Israel. Era se apresentar como Messias e mostrar para eles quem ele era. Senão o judeu está esperando o Messias até hoje. Só que já veio há 2000 anos atrás, perdeu o bonde há 2000 anos. E Jesus falou claramente aqui, não vai para os gentios. Quando Jesus ressuscita, o que ele diz? Em Mateus capítulo 28, ide e pregar o evangelho, o quê? Toda a criatura. Em Atos capítulo 1, quando ele reveste os discípulos de poder, através do Espírito Santo, ele diz o quê? Ele diz assim: agora, e recebereis poder vindo sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, calma aí, nós não estamos mais falando. Percebe que a missão dele muda. A missão dele muda. Então, por exemplo, se você pegar alguns dizeres de Jesus e você tirar do contexto do Cristo que veio em carne, você vai ter dificuldade de compreensão. Por exemplo, um calvinista, ele vai chegar para você aqui em João capítulo 6 e Jesus diz assim: ninguém vem a mim se pelo meu Pai não for permitido. Ele falou: bom, então os que não foram a Jesus, até os dias de hoje, foram escolhidos por Deus para a perdição. E não há o que eles possam fazer. Porque só foram aqueles que Deus escolheu para serem salvos. Agora, o que Jesus estava... Ou então ele vai falar: muitos foram chamados, mas poucos foram escolhidos. Então, o que isso quer dizer dentro da missão de Cristo? Dentro da missão de Cristo, quando ele vem, ele pega e fala: ninguém vem a mim se pelo meu Pai não for permitido. Pai, eu não perdi nenhum daqueles que o Senhor me deu. Ele refere-se exclusivamente aos discípulos. Porque em João capítulo 17, ele fala: Pai, eu não perdi nenhum daqueles que o Senhor me deu, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Depois ele fala: santifica-os na tua palavra é a verdade. Então, Jesus ele fala com pesar. Porque em João 6 ele fala: eu desci do céu, João 6,38, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Ora, se aqueles que o Pai tinha dado a ele eram os discípulos, a vontade do Pai é que nenhum se perdesse. Isso incluía Judas. Mas para que se cumprisse uma escritura, que Jesus estava abaixo dela antes de ressuscitar, Judas se perdeu. Jesus chega... Eu já vi até algumas autoridades, eu não vou citar os nomes deles, mas alguns pastores de destaque a nível Brasil, alguns que defendiam o aborto, por exemplo, e eles citando aquela parte em que Jesus diz: o filho da perdição melhor fora para ele que nunca houvera nascido. Aí eles dizem: tem gente que era melhor que não tivesse nascido, então nós temos que abortar. E aí, por quê? Porque Jesus não tinha como mudar o destino dele, porque ele não tinha ressuscitado ainda. Então aquilo ia ter que se cumprir. Ele não tinha como mudar, ainda que o pesar dele fosse diferente em relação a tudo. Aí depois que Jesus ressuscita, ele não chama meia dúzia, porque em Israel foram chamados aqueles, poucos foram escolhidos. Israel inteiro foi chamado. Poucos foram aqueles que entenderam a mensagem de Cristo. Poucos, infelizmente. Pouquíssimos foram aqueles que entenderam a mensagem. Jesus, por exemplo, em Lucas capítulo 18, ele começa a falar ele fala da parábola do publicano e do fariseu. E aqui em Lucas capítulo 18 ele diz assim, propôs também uma parábola, verso 9. Há uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Então é uma parábola relacionada à autoconfiança, como sinônimo de.
se justificar diante de Deus. E aí ele diz, 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé, assim orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, ainda mais como este publicano aí, jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, estando em pé, ao longe, ainda não queria levantar os seus olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Senhor, se propício a mim, pecador, digo-vos que este desceu justificado. O que Jesus está nos ensinando? A gente orar com autocomiseração e falar que a gente é miserável diante de Deus? Não! Ele está dizendo que este não confiava nas obras dele para se justificar diante de Deus. Jesus está começando a anunciar a nova aliança e como haveria de ser. Jesus está começando a falar que o homem seria justificado pela fé e não pelas obras da lei. Porque aquele cara cumpriu um monte de coisa e não desceu justificado. Quem desceu justificado foi aquele que, não confiando em suas obras, veio diante de Deus. E nós somos justificados pela fé. Então Jesus começou a anunciar aqui. Perceba. Algo que haveria de acontecer. Que nós haveríamos de ser justificados pela fé. Por exemplo, Jesus chega aqui em Mateus, capítulo 7. Olha que interessante essa mensagem. Em Mateus capítulo 7, Jesus fala, como eu disse para vocês, Mateus capítulo 7, verso 13. Jesus fala do caminho. Ele fala assim, olha que impressionante. Mateus 7, 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita a porta e apertado o caminho que conduz à vida, poucos são os que a encontram. Então, todas as vezes que a gente lê esse texto, as pessoas falam o seguinte: olha, meu irmão, difícil entrar no céu. O negócio é estreito. É complicadíssimo entrar no céu. Pouquíssimos são os que conseguem encontrar esse caminho. E a coisa é muito difícil. O que Jesus está querendo dizer quando ele está falando? Porque olha só, primeiro Jesus está falando sobre uma questão da lei aqui. Ó, verso 12, olha aqui, ó. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também, vós a eles. Porque esta é a lei dos profetas. Eram questões das perguntas feitas a Jesus. Jesus está falando aqui sobre questões legais. E ele pega e fala, estreito é o caminho. Do que Jesus está falando? Estreito, se ele é o caminho. O que eu tenho que fazer para estar em Jesus? Está lá em Gálatas 3:26. Olha o que ele vai dizer em Gálatas 3:26. Em Gálatas 3:26 ele fala, todos vós sois filhos de Deus. Pelo quê? Pela fé em Cristo Jesus. Então, como é que eu me torno filho de Deus? A primeira coisa é eu creio. Aí no verso 27, quando eu creio, o que eu faço? Eu nasci de novo. Porque todos quanto fostes batizados, mergulhados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. E agora que você entrou para dentro de Cristo, você foi sepultado com Cristo pelo batismo na morte, o que acontece? Verso 27, nisto, isto é, dentro dele, 28, desculpa, dentro dele, nisto não há judeu, nem grego, não há servo, a palavra servo aqui também escravo, nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então eu creio. Bem, será que esse caminho é tão estreito assim? Tão difícil? Para o judeu é. Para o judeu compreender que ele teria que considerar toda a justiça da lei como esterco para ser justificado exclusivamente pela fé, era um caminho estreito. E nem o jovem rico conseguia entrar. Cumprindo tudo. E Paulo foi o rico que passou pelo fundo de uma agulha. Por quê? Porque ele conseguiu se despir de toda a justiça própria. Então, o que Jesus está falando quando ele está falando de caminho estreito aqui? Ele está falando que dentro de Israel, poucos encontrariam este caminho. Infelizmente, essa foi a verdade. Agora, eu estava estudando sobre algumas profecias. Eu acho que um dos livros messiânicos que
contém mais profecias messiânicas que acho que o livro de Isaías. Eu não fiz como é um chute da minha parte, mas é Isaías 6, Isaías 9, da Virgem, Isaías 10, Isaías 11, Isaías 53. É uma série de textos de Isaías falando sobre a questão da vinda do Messias. Isaías foi esse homem, foi esse profeta. E eu estava vendo uma profecia sobre a grandeza da glória do reino messiânico, em Isaías 35, que ele diz assim, olha só, aqui ele estava pré-anunciando aquilo que haveria de vir. Muitos dos textos que eles falam de Israel estão se referindo a nós hoje, que nós somos o povo adquirido, a nação santa. Então quando fala-se no Velho Testamento de Israel, você fala, está falando da igreja. Nós somos o Israel de Deus, o Israel espiritual. Então aqui em Isaías 35 ele diz assim, aqui nós estamos enxergando com as lentes de Cristo, com as lentes da nova aliança do Velho Testamento. Em Isaías 35 ele diz assim, o deserto e a terra sedenta se regozijarão, e o ermo exultará e florescerá. Como, vamos ver como é que está, verso 2? Isaías 35, 1 e 2, agora está no verso 2. No verso 30, olha, verso 2. Abundantemente florescerá, e também jubilará de alegria e cantará. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do camelo e Saron, eles verão a glória do Senhor, e o esplendor do nosso Deus. Verso 3. Florescerei as mãos fracas, fortalecei, as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Continua. Dizei aos turbados de coração, sede fortes, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança e recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Verso 5. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Continua. Então os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto, e ribeiros do ermo. Ele está falando que vai ter água, rios, no meio do deserto. Isso é uma profecia do reino messiânico. Olha só, verso 7. E a terra seca se tornará em lagos. Como que isso é possível? E a terra sedenta em mananciais. Lembra? Aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu ventre. Jesus fala que a terra do nosso coração pode ser uma terra fértil, regada, ou uma terra seca. Ele fala que os demônios andam por lugares áridos. Quando ele fala da casa. Olha, de água. E nas habitações em que jaziam chacais, haverá erva com canas e juncos. Verso seguinte. E ali haverá uma estrada, um caminho. Quem que é o caminho? Que eu acabei de ler para vocês. É o próprio Jesus. Por isso que essa é uma profecia messiânica. Ele diz, ali haverá um caminho, que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele. Como que nós somos justificados para sermos aprovados diante de Deus? Recebendo toda a justiça de Cristo pela fé. A pessoa melhor deste mundo, que não crê em Jesus, é injusta diante de Deus. E a pior pessoa que pegou prisão perpétua e aceitou Jesus, às vezes até fica pensando, vai que o Hitler não conseguiu se matar, o desgraçado, foi para alguma montanha na Argentina, encontra um missionário que nem eu lá no meio das montanhas, e aceitou Jesus, capaz de você bater com ele lá no céu. Eu não estou brincando. Porque basta crer. Vai que você chega lá, esse desgraçado está aqui, como é que pode ter chegado aqui? Pois é. A salvação, mas e os milhões de pessoas que matou? Você apontou nas águas de batismo, acabou. Mas não acho que é justo. Ainda bem que você não é Deus. A justiça de Deus é outra. Que bom que você não é Deus. Se fosse Deus, ia ser uma desgraça. Olha só. Chega lá que o mundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Eu te pergunto, se
Se o caminho é tão difícil de entrar, por que até o cara chegar lá? Não, entra. Entra no caminho sem querer. O cara é biruta e entra. Ele está falando que o caminho é tão fácil de entrar que o louco não erra. O cara chega trançando as pernas e entra. Esse texto não está batendo com aquele texto, está dizendo que o caminho é estreito, por causa do contexto em que aquele texto foi colocado. Ele não para por aí, olha o verso 1. E ele está falando que nesse caminho não vai ter nenhum tipo de problema. Olha aqui, ó. Verso 9. E ali não haverá leão. Quer dizer, nesse caminho não tem leão, não tem bicho, não tem fera, não tem nada. Nem animal feroz subirá a ele. Nem se achará nele. Porém, os remidos andarão por ele. Quer dizer, não vai ter fera, não vai ter armadilha nesse caminho. Ele está falando. O Velho Testamento, claro que Isaías talvez não tivesse a dimensão do que ele estava falando. Ele está falando de um caminho, ele não sabe que ele está falando de uma pessoa. Ele teve um vislumbre de algo que era para nós e que nunca foi para ele. E no verso 10 ele diz assim: e os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo. E alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão. Deles fugirá a tristeza e o gemido. Ele está prometendo uma tristeza que ninguém pode tirar, uma alegria que ninguém pode tirar de você. Ele está falando de algo sobrenatural. Então o caminho, olha só, presta atenção. Isso aqui também é Isaías 29, 18. Também é, olha só esse texto. Ele diz assim, ó, Isaías 29, 18. E naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro. E dentre a escuridão e dentre as trevas, os olhos dos cegos as verão. Até o cego, no meio das trevas, pura, vamos ver. Ele está falando. Como é que é difícil esse caminho? O caminho é tão violento que ele é colocado assim diante de você que não tem como fugir. Até o louco, o cara está andando meio assim, o caminho vai seguindo e ele entra. O caminho não é uma coisa assim absurda. Eu vou mostrar para você como esse caminho é glorioso. Que é Cristo. Temos que andar por Ele. Olha só. Verso 19. E os mansos terão gozo sobre gozo no Senhor. Alegria sobre alegria. É sem parar. Não para. É alegria sobre alegria sobre alegria. Irmão, isso aqui é uma promessa do reino messiânico que já foi estabelecido. Mas sabe, a vida para mim, pastor, é tão difícil. Como é que está a vida? Ah, aquela luta de sempre. Sabe, pastor? Ai, é uma luta. Sabe por quê que você acredita tanto que tem que ser difícil? Que você, pela sua fé, vai viver algo totalmente diferente das promessas de Deus. O ministério é leve. O pastorado é leve. A vida, não pode ser. Eu não acredito. Presta atenção, o que Jesus fala em Mateus 11, 28. Ele fala, vinde a mim, vós que estáis cansados ou oprimidos ou sobrecarregados. E eu vou fazer o quê? Eu vou colocar mais peso sobre você. É isso que Jesus diz? O que ele vai fazer? Vai tirar o peso. Isto é, ele vai aliviar. Já aconteceu, você está andando muito tempo com peso, de repente chega alguém e tira. Ai, que alívio. Ai, aliviou. Está aqui, ó. E eu vos aliviarei. Então, o evangelho é um alívio. Só que não para aí, olha o verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para as vossas almas. Verso seguinte. Porque o meu jugo é o quê? O que é o jugo? Sabe que o jugo é aquela canga que coloca na cabeça do boi, que prende aquela madeira em cima e embaixo, faz assim, e o boi vai andando com aquela madeira aqui, e ele vai empurrando aquela madeira que fica na mão, com a pedra, e ele vai moendo o trigo. Então também tem o jugo desigual, é quando, que fala, por exemplo, Paulo, é quando tem dois bois, e aí tem uma canga dupla.
E aí um quer ir para um lado, outro para o outro. Ninguém anda. Tem relacionamento na vida de pessoa que é para empacar a vida dela. Um vai numa direção, outro vai em outra. Como é que vai dar certo dentro da vida? É julgo desigual. Por isso que Paulo fala, corra de julgo desigual. E aqui, ele fala, meu jugo, quer dizer, a canga é suave. Não vai ser um peso. Ele está falando que é suave. O evangelho é um alívio. O evangelho é o quê? Suave. Mas é suave? Falando que é suave. E o meu fardo, a pessoa já está pensando no negócio, é o quê? Então o evangelho é, a vida com Deus é leve, a vida com Deus é um alívio, a vida com Deus é suave. E a vida com Deus é descomplicada. Glória a Deus. Eu acho que às vezes a pessoa pergunta, qual que é o seu ministério? Fala da descomplicação. E o pessoal começa a tentar complicar e eu vou descomplicando. Porque o evangelho é simples. Olha o que Paulo fala em 2 Coríntios 11:2. Ele diz assim, olha que interessante a colocação paulina. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, saber a Cristo. Ele está falando com a igreja. Verso 3. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva, então toda vez que você olhar para o Éden, entenda que o Éden dá para você extrair muita informação de como o diabo tenta enganar a igreja nos dias de hoje. Tem muita informação lá. Eu não vou falar sobre isso hoje. Mas se você olhar para o Éden, entendendo que Eva, o nome Eva significa mãe de todos os viventes. A igreja é mãe de todos os viventes espirituais. Como que a serpente tenta enganar Eva? Complicando a coisa, olha só. Mas temos que a serpente, como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem do quê? Não é da complicação, não? Não é da complicação. O evangelho não é tão complicado, não? Não. Está falando. Se aparta da simplicidade que há em Cristo Jesus. Então, primeiro, o evangelho é simples. A vida com Deus é simples, suave, leve. É um alívio. Mas por que o pessoal fica complicando? Porque ainda existe muita justiça para nós. Tem que fazer um pouquinho mais. Deixa eu te dizer, se você faz algo, você não faz algo porque você precisa alcançar a salvação. Você faz algo porque a salvação entrou na sua vida, transformou o seu coração e a consequência disso é que você ama de forma diferente. O amor de Deus, ele é sacrificial. Você não pode estar cheio do amor de Deus e ser um egoísta. É óbvio que o amor busca os seus próprios interesses, 1 Coríntios capítulo 13. Não, o amor não busca os seus próprios interesses. É óbvio que você não vai ser um egoísta se estiver cheio do amor de Deus. Agora, eu vou tentar imitar o amor de Deus pela força do meu braço, ou eu vou aceitar o Senhor Jesus Cristo, nascer de novo, receber o Espírito Santo, receber o amor de Deus, e então eu vou agir diferente. Quer dizer, as obras, elas são uma consequência da minha salvação, e não a causa dela. O problema é que as pessoas começam a colocar um padrão, começam a falar que a pessoa tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, e a pessoa fala, bom, então eu não estou preparado para me batizar, porque eu estou preparado para fazer tudo isso. Ela não entende que este processo acontece sobrenaturalmente pela fé. É o Espírito Santo que derrama em nossos corações o amor de Deus, por exemplo, está lá em Romanos 5:5. Pode colocar. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então o Espírito Santo vem fazer parte da sua vida, ele derrama um amor sobrenatural, você é capaz de amar sobrenaturalmente. Então, voltando aqui, olha só, para Isaías 29, ele vai dizer assim, olha só, verso 18, nós acabamos de ler, os cegos verão, verso 19, olha só, e os mansos terão gozo sobre gozo no Senhor, e os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Continua. Porque o tirano é reduzido a nada, e se consome o escarnecedor. Todos que se dão a iniquidade são desarraigados. Verso 21.
os que fazem culpado ao homem por uma palavra e armam laços ao que repreende na porta, e os que sem motivo põem de parte o justo. Portanto, assim diz o Senhor, que remiu Abraão acerca da casa de Jacó. Jacó não será agora envergonhado, nem agora se descorará a sua face, ficar descorado, ficar pálido de medo. Não vai mais acontecer isso. Está falando isso. Acabou o pavor. Israel tinha experiência com isso. Verso seguinte. Mas quando ele vir seus filhos, obra das minhas mãos, no meio dele, santificarão o meu nome. Sim, santificarão o santo de Jacó e temerão ao Deus de Israel. Verso 24. E os errados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão a doutrina. Até os murmuradores vão aprender. O caminho, assim, é tão violento, a obra de Cristo é tão maravilhosa, que até os murmuradores conseguem entrar. Até os murmuradores conseguem entrar. Por quê? Porque é simples. Agora, para quem que é difícil? Uma pessoa que acredita que a justiça é pelas obras, que eu tenho que fazer. Agora, quem que é esse caminho? Jesus. Então, o que o Espírito Santo vai te ensinar? A permanecer aonde? Nele. Como é que eu ando em Jesus? Aqui em Hebreus, capítulo 9, olha o que ele vai dizer. Lindo esse texto. Hebreus capítulo 9. Ele diz assim. Olha só. Glória a Jesus. Hebreus capítulo 9, verso 24. Ele diz assim. Pois Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote de ano em ano, entra no lugar com sangue alheio. Todo ano o sumo sacerdote tinha que ir lá fazer sacrifício por ele e pelo povo. Jesus não precisa morrer toda vez que você comete um erro. Encarnar, viver 33 anos sem pecado, morrer, ressuscitar, subir ao céu, para você agora estar bom de novo. Existiu os montanistas, que é do primeiro século cristão, eles acreditavam. Se um pecado, o camarada não tinha mais salvação para frente. Só que isso é um equívoco. Eu já tive com pessoas que fizeram, assim, que eram crentes, apostataram, foram pro demônio, tal. Eu fui orar para uma pessoa. Eu falei, vem orar para Jesus. Te amo. Orei para uma pessoa teve uma visão de Jesus estendendo as mãos para ela. Aí eu te pergunto, e aí? Tem ou não tem jeito? Se Jesus estendeu as mãos, quem sou eu para dizer que não? Então, o que ele está dizendo aqui é que o sacrifício de Jesus não precisa se renovar. Não precisa. Então, aqui, ó. Imagina ele tem que morrer toda vez. Ele fala, nem também para se oferecer muitas vezes. Aí ele fala, verso 26, de outra forma, se necessário lhe for, padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, verso 26. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez, por todas, se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, depois disso vindo o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez, para levar os pecados muito, aparecerá uma segunda, sem pecado, aos que o esperam para salvação. E aqui, agora nós vamos entrar no capítulo 10, mas eu vou pular a parte inicial, que ele fala que esses sacrifícios eram absolutamente inúteis e nunca fizeram parte da vontade de Deus. E aí ele chega aqui no versículo 11 e diz, olha só, ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Foi absolutamente inútil. E ele continua dizendo, mas este, quem? Jesus, evidentemente. Há o culto aqui, não falou este Jesus, mas é óbvio que está falando dele. Oferecido um único sacrifício pelos pecados,
assentou-se para sempre à direita de Deus. Daí por diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelos dos seus pés. Aí a gente pergunta, calma aí, os inimigos já não foram colocados por escabelos dos pés dele? Por que ele está falando que depois que Jesus foi colocado no céu, ao lado do Pai, ele ainda está aguardando os inimigos serem postos debaixo dos seus pés? Jesus não venceu, ele expôs publicamente todos os principados e potestades deles triunfou em si mesmo naquela cruz? Sim ou não? Então como é que é esse texto? Irmãos, e engraçado que em 1 Coríntios capítulo 15 ele diz, importa que ele reine, até que haja posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Aí, calma aí, se ele já é rei, se ele já venceu tudo, por que ele tem que reinar até subjugar uma coisa que já foi vencida na cruz? Dá um nó! Mas o que ele está querendo dizer com isso? O que é o reinar de Cristo? Por exemplo, quando você morre, você se torna corpo de Cristo. Quem que é o cabeça? Jesus. Quem que é o corpo? Você e eu. Você é o corpo de Cristo. Aí eu te pergunto, se matar o corpo do Abner, mata o Abner? Se você matar o meu corpo, você não mata a mim? Lógico que mata a mim. Mata o meu corpo. Pergunta a qualquer médico. Dá um tiro no meio do meu peito e mata. É óbvio que eu estou morto. Então, Deus não precisa de você. Precisa sim. Não, se você não fizer, Deus levanta outro. Não é assim, não. Até Deus levantar outro, o reino de Deus vai ter muito prejuízo, sim. Porque você é insubstituível. E o que você carrega também. Por quê? Assim como Deus não vai se manifestar sem a sua igreja na terra. A igreja não é igreja sem a cabeça. Então podemos ser galinha sem cabeça, né? Correndo por aí. Você corta, ela não continua correndo. Eu não sei se já viu. Sem cabeça. E o sangue voando para tudo que é lado. Quem é da roça sabe o que eu estou falando. Quem nasceu em cidade grande, nunca foi para lugar nenhum, e não viu esse tipo de coisa, né? Agora, a questão é a seguinte. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Jesus pega, por exemplo, Saulo perseguia a igreja, certo? De repente, Saulo encontra com Jesus no caminho para Damasco. O que Jesus diz para ele? Saulo, Saulo. Por quê? Mas calma aí. Saulo estava perseguindo a Jesus ou estava perseguindo a igreja? Ao perseguir a igreja, estava perseguindo quem? Então a igreja, você em Cristo é parte da Trindade. E quando ele fala de Cristo reinar, ele está falando da igreja reinar. E subjugar fisicamente todos os inimigos do Pai. Antes do arrebatamento, não depois. Importa que ele reine, até que haja posto todos os inimigos por debaixo de seus pés. Mas como é que você diz isso? Em 2 Coríntios 5, 21, ele diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus, ou talvez nessa tradução não coloque Deus, o fez pecado por nós, é isso mesmo, para que nele, depois de ressurreto, nos tornássemos ou fôssemos feitos, nessa tradução está fôssemos feitos, justiça de Deus. Uma vez que você aceita Jesus, e você recebe toda a justiça e é mergulhado para dentro dele, Deus diz que em Cristo você é o quê? Justiça de Deus. Então quem é a justiça de Deus em Cristo? A prostituta que se converteu ontem. Tanto quanto o apóstolo Paulo no último dia dele na prisão. Só que ele tinha religioso demais para... Mas o que muda de um para o outro? Um só está com o coração crendo mais em quem Deus diz que ele é, do que o outro. Mas os dois têm a mesma coisa em Cristo. A mesma glória e a mesma herança. E aqui, então, como? Se nós somos a justiça de Deus, olha Romanos 5:21. Engraçado que esse é 5:21, porque também é 5:21. Interessante. Romanos 5:21, olha o que Paulo vai dizer aqui. Para que assim como o pecado reinou na morte, então houve um reinado do pecado aonde? Na morte. Também a graça reinasse pela justiça. Calma aí, a graça reina pela justiça? Quem é a justiça de Deus em Cristo? Quem? Então através de quem que a graça reina? Através de quem que a graça reina? Você.
preste atenção, se você não entender que você é justiça, esse texto fica muito estranho. Porque olha o que ele vai dizer. Também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Quer dizer, nós que somos a justiça de Deus, por Jesus Cristo, a graça através de nós, reina por Jesus Cristo para a vida eterna. Ah, mas lá em 1 Coríntios 15, está dizendo que o último inimigo a ser vencido vai ser a morte. Eu creio, ouça o que eu estou dizendo, que haverá uma geração que vai crer tão radicalmente nas promessas de Deus, pode ser a nossa, pode ser a próxima, eu não sei, que vai subjugar fisicamente a morte, antes do arrebatamento. Eu sou completamente contra a doutrina de John Nelson Darby, do dispensacionalismo, que foi fundada em 1830, com 15 arrebatamentos de Deus, também é contra. É um arrebatamento, é não sei quanto, é isso, é aquilo, é um monte de coisa. Mas, no final das contas, o reinado já começou da igreja. Tanto que o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 1, diz que nós já descobrimos o mistério da sua vontade. Efésios 1, 11 ou 10, deixa eu ver se é 11. Descobrimos o mistério, coloca o 10. Bom, é o Paulo que vai falar do mistério da vontade dele. Descobrimos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuserem em si mesmo, beneplácito é boa vontade. Verso 10, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação do quê? Da plenitude dos tempos. Aí eu te pergunto, não, porque depois vai ter um reinado posterior. Eu te pergunto, tudo bem. Então, nós vamos ter a dispensação da plenitude mais plena do que a plenitude dos tempos? O que vai ser? A dispensação da plenitude elevada ao quadrado? Se a plenitude dos tempos, como é que vai ter um tempo mais pleno que nós já estamos vivendo? Então, o que impede a igreja? Incredulidade. Olha o que ele está dizendo aqui, claramente. Plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Muito bem. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Aí você pergunta, então o que ele está querendo dizer aqui em Hebreus capítulo 10, quando ele diz que importa que ele reine? Verso 13. Até que todos os seus inimigos sejam postos os cabelos dos seus pés. Está falando do reinado da igreja, irmãos. Está falando de você. E aí no verso 14 ele diz, pois com uma só oferta, preste atenção nesse versículo, Hebreus 10, 14. Porque com uma só oblação também é uma oferta, aperfeiçoou, quando? Para sempre. Quem? Quanto tempo? Semana. Para sempre os que são santificados. Sabe, quando você aceita Jesus, você se torna perfeito nele, para sempre. Sabe o que faz o indivíduo pecar? Ele acredita em tanta mentira que o diabo coloca na cabeça dele, que ele anda pela fé nessa mentira. Aí ele erra o alvo. Não sei se a palavra pecado, do grego, armatia, é errar o alvo. Ao invés de ele andar em Cristo, ele acredita que ele é o passado dele. Aí ele dá uma escorregada. Quando ele dá uma escorregada, ele deixou de ser perfeito? Em Cristo? Não. Ele continua sendo perfeito em Cristo. Só que ele não acredita, ele pode desviar o coração dele de tal maneira que ele pode viver pela fé dele igual o demônio. De tanto que ele acredita nessas mentiras. Porque você é o que o seu coração acredita. Assim diz Salomão. Como creu no seu coração, assim é. E de todas as coisas que deves guardar, guarda o teu coração. Porque dele procedem as fontes da vida. Mas o coração tem tudo a ver? Claro. Que Jesus disse, se com a tua boca disseres a este monte, e com o teu coração creres, nada vos será impossível. Mas seu coração tem que acreditar nas verdades eternas de Jesus acerca de quem você é. Tem um pastor que eu gosto muito dele, Joseph Prince, lá de Singapura. E ele estava pregando sobre essa questão da nossa identidade em Cristo. E ele orientou um rapaz.
Esse rapaz, ele passou por muitos traumas, ele veio do mundão. Ele era viciado em pornografia, ele não estava conseguindo ficar livre. Ele chegou, pastor, eu não consigo ficar livre. Aí o pastor pegou, e o Joseph Prince olhou para ele e falou assim, você não vai parar de declarar que você é perfeito em Cristo. Mesmo quando você estiver pecando. E ele é declarando, eu sou perfeito em Cristo, eu sou perfeito em Cristo. Passou um mês, ele estava livre do pecado. Porque ele estava declarando e o coração dele estava começando a acreditar que ele era quem Deus diz que ele é em Cristo. Glória a Deus. E uma das maneiras de você convencer o seu coração é declarando essa verdade. Puxa, mas tem um cara horrível. Começa a chamar ele por quem ele é em Cristo e quem Deus preparou ele para ser. Mas quem que Deus preparou ele para ser em Cristo? Está lá em Efésios 1:4. Olha o que Deus preparou para ele ser. Ah, então eu sou para sempre aperfeiçoado? É. Por que eu estou vivendo em santidade? Porque você olhou para o espelho, viu quem você era, quando você olhou para a palavra, quando você tirou o espelho da sua frente, você começou a se esquecer de como você era, como diz Tiago. E aqui ele diz, como também nos elegeu nele. Você foi eleito. E não precisou de... E o interessante é que só precisa de um voto, né? Da Trindade. Pai votou. Ele. Acabou, está eleito. O universo inteiro diz, não é. Deixa eu dizer uma coisa. Graças a Deus o céu não é um regime democrático. É uma monarquia absolutista com voto único. Ainda bem que você não pode dar palpite lá. Deus falou, o voto dele vale mais de todos, querubim, anjo, arcanjo, serafim, tal, não sei o quê. Todo mundo vota contra, Deus fala, mas eu voto a favor. Acabou. Está resolvido. Venceu as eleições. Toma tudo, tá que bom. Acabou. As eleições já está vencido. Então você foi eleito, olha que lindo. Nele, em Cristo, existe uma vocação. Antes, para quê? Da fundação do mundo, para que fôssemos, o quê? Santos, irrepreensíveis, diante dele, em amor. Havia uma geração orando pelos perseguidores, por isso que Jesus apareceu para Saulo. Mas não está escrito. Sim, mas Jesus disse, tudo que vocês ligarem na terra será ligado. Então como é que eu faço? Puxa, minha mulher é uma desgraça, meu marido, meu filho é uma peste. Você está profetizando. Você vai fechar sua boca. Literalmente, cala a sua boca. Chame ele por quem Deus diz que ele é. Aleluia. Graças eu te dou porque meu filho é uma bênção. Ele é santo. Porque ele é. Eu não estou vendo ele sendo, mas em Romanos 4,17, o apóstolo Paulo vai dizer exatamente isso. Olha lá. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fossem. A substância da fé não é ficar implorando, Deus, eu gostaria que ele fosse. Isso é esperança, não é fé. Você às vezes pode orar uma noite inteira com esperança sem fé. O que é a fé? É a palavra que chama as coisas que não são como se já fossem. Mas elas de fato já são, porque Jesus já chamou você com essa santa vocação. E isso, através do sacrifício de Jesus, já é uma realidade. Então alguém chegou e falou assim, os nossos perseguidores são perfeitos em Cristo Jesus. E você começa a chamar a existência e declarar essa verdade. De repente você vai lá ver, a pessoa está convertida. Pior pessoa da humanidade. Maior perseguição cristã que tem. O cara que estava sendo eleito para ser o anticristo. Por quê? Essas armas são poderosas em Deus para a demolição de fortaleza e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Está lá em 2 Coríntios 10, 3-6. E poderosas para levar todo entendimento cativo em obediência a Cristo, sem que se setue nenhum. Agora vamos lá. Aqui em Hebreus capítulo 10, vamos terminar, ele diz assim, verso 15. E o Espírito Santo também nolo testifica, porque depois de haver dito, quem que disse? O Espírito Santo. Quem escreve as leis de Cristo nos nossos corações? O Espírito
Santo. Preste atenção. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações. Calma aí. Em Hebreus 8, 10, olha o que ele vai dizer. 8, 10. Nós estamos no 10 e 6. Porém no seu coração, olha aqui, ó. Porque essa aliança que farei com eles naqueles dias, diz o Senhor. Porém as minhas leis no seu entendimento. Lá está no coração que está entendimento. E aí ele diz, e em seus corações escreverei. Volta para Hebreus capítulo 10, no versículo 16 agora, né? Ele diz assim, ó. Porém as minhas leis em seus corações escreverei no seu entendimento. Calma aí. É pôr no entendimento escrever no coração ou é pôr no coração escrever no entendimento? A Bíblia se contradiz? Não. Existe entendimento no coração. Os médicos que estão aqui podem confirmar o que eu estou dizendo. Já é confirmado através da ciência moderna que existem muitos neurônios no coração e também no intestino, não é? Você acha que você pensa com a sua cabeça, você pensa às vezes com a sua barriga. Não é verdade! Fica uma semana sem comer que você só vai começar a lembrar da comida que a sua tataravó fazia. Quando você tinha uma idade, você não tinha nem consciência do que era. Não estou brincando, já fiz jejum de 45 dias, irmãos. E o Lenilton me acompanhou, como médico. Tem um palito. E aí, você começa a lembrar. Você fala, mas por que eu estou lembrando? Porque você pensa com o seu coração muito mais do que com a sua mente. Você acha que você pensa com a sua mente. Não é assim. Eu tenho alguns recortes de jornais que dizem o seguinte, tinha uma mulher lá que teve problema de coração e ela conseguiu transplante de coração, nos Estados Unidos, se não me engano. Eu tenho esse jornal, tem que procurar lá em casa. E aí essa mulher fez um transplante de coração. E a mulher que ela pegou para fazer transplante de coração, uma mulher que gostava de trash food e ela era toda vegana e não sei o que, só comia coisas boas, etc e tal. Ela fez a substituição do coração e se tornou uma comedora de trash food viciada. Não estou brincando. E eu tenho assim uma sequência de artigos jornalísticos, científicos, falando disso. O seu coração carrega literalmente memória. Fisicamente, por isso que o Espírito Santo vem fisicamente mudar o seu coração. Não é uma mudança fantasmagórica, não. É literal. Uma vez o vovô lá estava dormindo e teve uma visão do Espírito Santo dentro do ser humano, mudando as moléculas da natureza dele. Acontece, realmente, a conversão é um milagre espiritual que se opera no físico. É fantástico, transcende no físico. É fantástico. E ele diz assim, ó, porém seus corações escreverei em seu entendimento. Essas são as leis de Cristo, verso 17. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Só você que fica se lembrando. Só que quando você se lembra, você começa a ter uma distorção identitária. Quando você começa a lembrar do seu pecado, você começa a achar que aquilo é a sua identidade. É, sou uma desgraça mesmo, porque já fiz isso de novo. Não, a mentira me conduziu a fazer uma coisa que não tem nada a ver com a minha identidade. Eu não sou isso. E você tem que dizer isso para você mesmo. Você passou a vida inteira olhando no espelho e dizendo que você é um monte de porcaria que Deus diz que você não é. Isso é um pecado. Que pecado? Você está chamando Deus de mentiroso? Deus fala que você é uma coisa, você fala que você é outra. Quem está com a razão? Se você está com a razão, Deus é mentiroso. Ah, não é assim? 1 João 5,10 está escrito. Olha aqui, ó. 1 João 5,10. Olha só. Ah, mas como que é? Estou falando. Tudo isso é prático. Eu já coloquei em prática na minha vida. Isso funciona. Pode declarar que você vai ter vitória na sua vida. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem um testemunho. Quem é Deus não crê o quê? Mentiroso fez. Porquanto não crê no testemunho que ele deu do seu filho. Agora, quem que é o filho? Você. Jesus fala, não se envergonhe de nos chamar o quê? Irmãos. Então Deus testifica de você. E você fala, não é bem assim. Está chamando Deus de mentiroso. É. Claramente. Aqui então em Hebreus capítulo 10, verso 18 agora. Ora, onde há remissão destes pecados, não há mais oblação, sacrifício, oferta pelo pecado. Acabou, não precisa batizar de novo. Por isso que em Hebreus capítulo 6 ele combate a ideia da renovação. Se a gente não é renovado, não existe renovação. A doutrina da renovação é herética. É coisa da velha aliança, tem que renovar todo ano.
Sacrifíciozinho para você ficar bonzinho. Caiu, não serão renovados outra vez. Por quê? Não tem como renovar, você já está para sempre aperfeiçoado no Filho. Pare de tentar. Não tem mais como de novo ser renovado para arrependimento? Não, que você vai se arrepender do quê? Do que já morreu com Cristo naquela cruz há 2 mil anos atrás, a partir do batismo? Isso é ressuscitar obras mortas. Você pode ler Hebreus 6 que ele está falando disso. Não está falando que agora que você pecou não tem mais jeito. Porque não entendem o que ele está desconstruindo na cabeça do hebreu. Que é o povo hebreu, que é o povo israelita. Está voltando a fazer sacrifício. Pelos pecados ela pequei de novo. Então agora, mesmo assim, eu tenho que oferecer de novo um sacrifício. Ele está falando, agora você está expondo Cristo, Vitor, pega. Aí ele continua o verso 19. Olha só. Agora como é que você vai entrar na presença de Deus? Nunca mais vai entrar como um miserável. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santíssimo ou no santuário, pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus que te justificou. Agora você entra com o quê? Ousadia. Os sumos sacerdotes nunca entraram com ousadia. O único que entrou com ousadia, sabe quem foi? Moisés. Por isso que está escrito lá, que levantaria um outro semelhante a ele. Sabe por quê? Porque Moisés chegou assim, ó, a Jeová no deserto, e falou o seguinte: você quer matar esse povo? Risca-me do livro da vida e me despedaça. Mas você não toca nesse povo. Esse é Moisés. Esse é Jesus. Só que Jesus não tinha opção de não ser morto. Por isso que ele foi semelhante. Porque Moisés entrou com ousadia. Com ousadia. E com ousadia, irmãos, que você chega até a duvidar. Você fala, como é que pode essa ousadia da parte de Moisés? Está aqui, ó. Êxodo capítulo 32, verso 10. Olha só. Verso 9 primeiro. Êxodo 32, 9. Olha só. Disse mais Jeová a Moisés: tenho visto este povo, e esse que é povo de duro serviço, pescoço duro. Povo duro, não muda. Verso 10. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra ele e consuma. E eu farei de ti uma granação. Vamos recetar? Pois é, mata todo mundo e de você eu começo uma nova coisa. Aí não vai ter todo esse problema. Olha o que Moisés vai fazer. Olha o que Moisés vai fazer. Verso seguinte. Moisés, porém, suplicou o Senhor, seu Deus, e disse: Jeová, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tirais da terra do Egito com grande força e forte mão? Verso 12. Porque eu de falar aos egípcios, dizendo, para mal os tirou, para matá-los dos montes. Não é? Você tira, então por que você tirou do Egito? Me enviava para cá e fazer de mim uma nova. Deixava o pessoal escravo lá para sempre. Você me faz tirar eles de lá para agora querer matar? Aqui, ó. Olha a ousadia de Moisés. Moisés foi grande. Ele chegou e falou assim, ó, para destruí-los da face da terra, torna-te do teu furor e arrepende-te do mal contra o teu povo. Mandou Deus se arrepender. Deus de Israel, evidentemente. Você se arrepende desse furor e desse mal que você quer fazer contra o povo. Você imagina a ousadia desse homem? Olha o verso seguinte. Olha o verso seguinte. Lembra-te. Falou assim, você se esqueceu da promessa que você fez a Abraão, Isaac e Jacó, que é Israel? Os teus servos, dos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste, multiplicaria a vossa descendência, como as estrelas do céu, daria a vossa descendência a toda a terra. De que tenho falado? Para que possuam por herança eternamente, verso 14. Então Jeová arrependeu-se do mal que disse que havia de fazer o seu povo. Não só ele mandou se arrepender, como se arrependeu. Esse é Moisés. Aí chega Jesus, pega e fala assim, pai, se possível eu faço de mim esse cálice. Papai falou assim, filhão, vai ter que tomar todinho, até a última gota. Não foi ouvido com atenção nessa aula. E você acha que a gente fica olhando e fala, Jesus morreu naquela cruz. Olha, Jesus ele tomou todas as dores, de todas as épocas. Tudo. Teve uma dorzinha de mindinho, tudo. Ele tomou tudo, de todas as épocas. Por isso que ele morreu antes dos outros. Só que não foi só isso. Jesus morre. E vai, o Salmo 22 fala da crucificação. O Salmo 88, 86 fala de Jesus no inferno.
Então Jesus vai para o inferno. Só que quando Jesus vai para o inferno, para a gente aqui, passou 3 dias. Só que Jesus sai da dimensão, vai para outra dimensão. E eu duvido que Jesus tenha saído de lá até que ele tivesse pagado no inferno por todos. Eu não sei quantos trilhões de anos ele ficou em outra dimensão. Para a gente aqui é 3 dias. A quem aqui já experimentou o inferno? Porque assim, a cruz para mim é pouco perto disso. Acho que é esse o cálice que ele queria tomar. E Jesus, como homem, foi lá para o inferno. Essa parte ninguém fala. Para mim, ir para o inferno, meu amigão. Alguém aqui já foi para o inferno? Não, nem experimentamos, porque ele já foi por nós. Então deixa eu ver qual que é o salmo, se é o 88, porque vai ficar registrado aqui gravado. Eu acho que é o 88. Se não for 88, é 86. É o 88. Ó Senhor, Deus da minha salvação, clamo de ti, minha alma está cheia de angústia, e já se aproxima do inferno. Já estou contado com os que descem a cova, verso 4. Tá. Então Jesus estava ali no inferno, declarando e respondendo que existia uma ira sobre a humanidade. E enquanto não fosse até o último ser humano, ele não podia ir embora. Tinha que esgotar até a última gota. E Jesus, nesse processo todo, podia. Uma vez nós estávamos falando sobre aborto, né? Eu estava falando com um calvinista. Eu falei assim: o seu Deus é um abortista. O meu não. Do seu Deus eu sou um ateu. Por quê? Porque ele estava dizendo que a graça era só para os que foram salvos. Eu falei: não. Jesus morreu por todos e experimentou a morte por todos, inclusive por aqueles que nunca acreditaram nele. E ele podia ter me abortado naquela cruz porque ele ficou cansado. Mas ele decidiu não fazer isso. E aí, ele diz em Hebreus 10, vamos finalizar. Ousadia de entrar no Santíssimo Lugar. Você entra com ousadia porque o inferno já foi vencido. A culpa acabou. Aleluia. Você é para sempre, eternamente aperfeiçoado em Cristo. Glória a Deus. Acabou. E aí ele começa dizendo assim no verso 20: pelo sangue de Jesus que você entra por essa aliança. Aí ele diz assim: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. É esse caminho de que Isaías estava falando. É esse caminho onde não existe fera, praga, morte, condenação, acusação, Aleluia. medo, desfalecimento. Esse caminho é leve, é suave. Este caminho, ele é um alívio. É simples. Glória a Deus. Está aqui, ó. Novo e vivo caminho que ele nos consagrou, que ele nos inaugurou, em outras traduções, pelo véu, isto é, pela sua carne. Por isso que Jesus teve que encarnar. Se ele não encarnasse, ele não podia fazer uma aliança de sangue com a gente para nos resgatar. Amém. Ele tinha que se transformar em homem, tinha que ter sangue para fazer uma aliança de sangue com a gente. Senão não tinha como nos resgatar. Ele abriu uma ponte interdimensional e nos conectou com o reino do Pai e estendeu o reino do Pai até aqui. Fantástico! E ele diz assim, ó, verso 21. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Quem que é o grande sacerdote? Jesus, dentro do qual você está. Verso 22. Cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé. Não é Deus, eu sou miserável. Você é a justiça de Deus em Cristo. Eu estou em Cristo. Mas lá em 1 João 1:8 diz que se eu digo que eu não tenho pecado, eu sou mentiroso. Certo, fora de Cristo. Porque em 1 João 1:9 ele vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para, número 1, nos perdoar de toda injustiça e nos purificar. Nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Bom, se purificou, não está mais. Não é possível que continue. Então, tirando o texto do seu contexto, o pessoal cria pretexto para criar sei lá o quê. A doutrina da autocomiseração eterna. É o demônio na terra. Ele diz assim, ó: em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência. Acabou. O diabo vai tentar usar a acusação, você fala: Deus é por mim, quem será contra mim? É Deus que me justifica. Eu estou em Cristo e nele eu sou aperfeiçoado para sempre.
Se você não souber em como combater o maligno pelas verdades de Deus, ele vai brincar com você. Ame Jesus do jeito que você for. Pode ser a pessoa que mais ama Jesus nessa terra. Pode ter dom de profecia, pode ter tudo. Se a pessoa não afirmar essas verdades, já brinca com você que nem gato sapato. E aqui ele diz, os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, o batismo. Verso 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Quem você é. Você tem que confessar isso. Você tem que declarar isso. Você tem que pronunciar isso. Chamar, declarar. Mas eu nunca vivi isso, André. Por isso que é fé. Você declara uma hora que você está vivendo. Mas eu nunca vi prosperidade. Quer dizer que todo mundo tem que ver prosperidade. A prosperidade faz parte das 7.487 promessas que tem em toda a Bíblia. Nem todos vão entrar. Mas os que acreditarem, declararem de coração e agradecerem, podem ser que entrem dentro do processo da fé. Mas a promessa é para todos. Assim como promessas de cura também são para todos. Você vai com o tio pro Nepal, vai? Vai ou não vai? Que linda. Você é missionário? Olha que coisa linda. Então ele diz assim, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Aquele que prometeu é fiel. É firme. Você não tem como falhar as promessas dele. Por isso, em Romanos 4,18, terminando, ele diz, o qual, está falando de Abraão agora, chama as coisas que não são como se fosse verso 17, agora 18, o qual em esperança creu contra a esperança. Sabe por quê? A esperança não tinha esperança. Mas ele não se interessava com a esperança apalpável. Ele se interessava com a promessa que ele tinha recebido de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, a promessa que Abraão recebeu de Deus aconteceu 400 anos depois que ele tinha morrido. Sabia que Deus pode te dar promessas que vão se cumprir, se você for fiel até o fim, vão se cumprir daqui 500 anos? Não estou falando só de promessa que você viver agora, tem as que você pode viver agora, mas tem algumas que podem viver lá na frente. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Creu contra a esperança, tanto que ele se tornou pai de muitas nações, conforme que lhe fora dito, assim será a tua descendência, verso 19. E não enfraqueceu na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, tão pouco amortecimento do ventre de Sara, verso 20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé. Dando o quê? Glória a Deus. Mas Abner, está tudo dando errado. Glória a Deus. Está tudo andando para trás. Glória a Deus. Graças te dou, Pai. O Senhor já me deu a vitória. A promessa é mais real do que essa circunstância que me afronta. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ah, mas vou reclamar. Não reclame. A murmuração é para o diabo que o louvor é para Jesus. Ele continua, verso 21. E estando certíssimo, indubitável, de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. A promessa é tudo, irmãos. Assim isso lhe também foi imputado como justiça. Aí você fala, mas isso foi para Abraão, verso 23 é para nós também. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, verso 24, mas também por causa de nós, por nós, a quem será tomado em conta os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou, a Jesus, nosso Senhor. Amém. Creia. Como? Declare. Ah, mas eu não estou vendo. Que bom, é fé. Graças eu te dou, Pai. Já é. Amém? Fique de pé que eu quero orar com você. É o caminho. Vamos orar. Quero orar com as pessoas também aqui da live. Às vezes alguém está seguindo. Coloque a mão no seu coração, você que está em casa. E vamos declarar assim, diga assim, Senhor Jesus, eu declaro que eu rejeito toda incredulidade. Eu creio que Deus é poderoso e é fiel e me deu como garantia o sangue de seu Filho Jesus, para que todas as promessas
me fossem válidas, para que eu fosse fosse dignificado para que eu fosse dignificado diante de Deus, em Cristo. Eu sou digno, eu sou merecedor de todas as promessas, não pelo meu mérito, mas pelo mérito de Cristo, pelo seu sacrifício. Ele me tornou digno, Ele me tornou merecedor, Ele me tornou para sempre perfeito. E eu creio nas verdades do Pai. Em Cristo Jesus. Eu ando pela fé neste caminho perfeito, neste caminho suave, neste caminho cheio de cura, neste caminho onde não haverão feras. Eu declaro, em nome de Jesus, que eu sou quem Deus diz que eu sou. E eu rejeito todas as mentiras e todas as distorções do diabo, em nome de Jesus. Amém.